Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Eletricidade Básica. Hoje nós iremos falar de associação de resistências. Nessa figura, nós vemos os dois tipos básicos de ligação dos circuitos elétricos: a ligação em série e a ligação em paralelo. Aqui nós temos duas lâmpadas incandescentes ligadas em série. Elas possuem uma resistência de tungstênio que, ao ser percorrida pela corrente elétrica, vai gerar energia luminosa. Tanto o circuito em série quanto o circuito em paralelo têm características próprias e distintas. A associação em série, no caso das lâmpadas, não é aconselhável porque, se uma das lâmpadas queimar, a corrente não irá circular e o circuito completo ficará inutilizado. O circuito irá parar de funcionar. Mas, quando o circuito em série está funcionando normalmente, nós iremos ver que a corrente circulante no circuito vai ser igual em qualquer ponto do circuito. Vai ser igual em todas as resistências do circuito, independente do valor da resistência. Já a tensão elétrica na resistência irá variar de acordo com o valor da resistência. E a tensão total da fonte irá ser a soma das quedas de tensão em cada resistência. Essa é apenas uma das formas de associação de resistências. Vamos ver agora outras formas de associação de resistências. Aqui nós temos as combinações que podemos fazer para ligar resistências com qualquer valor. Conforme podemos ver aqui nos circuitos que estão sendo mostrados, nós podemos ligar resistências em série, podemos ligá-las em paralelo e podemos ligar as resistências de uma forma mista, que envolve associação em paralelo e em série. Vamos determinar valores para essas resistências e fazer algumas operações básicas e simples que irão nos mostrar matematicamente as características de cada tipo de ligação. Vamos iniciar pelo circuito ligado em série. Aqui nós vemos dois resistores ligados de forma contínua que denominamos ligação em série. Nesse tipo de ligação, a resistência equivalente do circuito vai ser igual à soma dos valores de cada resistor do circuito. Nesse caso, nós temos um resistor de 10 ohms e um resistor de 5 ohms. Esses resistores somados resultarão em uma resistência equivalente de 15 ohms. Isso quer dizer que, se eu retirar esses dois resistores e substituir por apenas um resistor de 15 ohms, as características do circuito não serão alteradas. Agora vamos ver o que acontece com o circuito ligado em paralelo. Como podemos ver, a corrente elétrica sai da bateria e, nos pontos que chamamos de nó, e que aprenderemos o que significa na lei de Kirchhoff, essa corrente vai se dividir em vários caminhos. A lei de Kirchhoff diz que a corrente que chega ao nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então, essa corrente que sai vai se dividir em vários caminhos e retornar à fonte. Tá? No circuito em paralelo, diferente do circuito em série,
Se uma das resistências queimar, as demais não sofrerão interrupção na sua alimentação elétrica. Nesse circuito aqui, diferente do circuito em série, a tensão irá ser a mesma em todos os resistores. E a corrente vai ser variável de acordo com o valor do resistor. Uma particularidade interessante nos circuitos ligados em paralelo é que a resistência equivalente do circuito será sempre menor do que a menor resistência desse circuito. Então, conforme vemos aqui, a resistência equivalente do circuito em paralelo, nós usamos uma formulazinha básica que diz que o resistor 1 multiplicado pelo resistor 2 dividido pela soma deles dois vai ser igual à resistência equivalente. Quando substituímos aqui por valores, nós obtivemos uma resistência equivalente de 5 ohms, que realmente é menor do que a menor resistência desse circuito. O circuito misto vai envolver a combinação de resolução envolvendo as duas fórmulas de cálculo. A fórmula em série e a forma em paralelo. Então, vamos começar fazendo a resistência equivalente de fora do circuito para dentro, com esse circuito, esses dois resistores ligados em paralelo. Usando a fórmula que já foi vista, nós iremos ter uma resistência equivalente de 3,3 ohms. Então, eu vou substituir esses dois resistores por um resistor de 3,3 ohms, que vai ficar em série com esse resistor de 10 ohms. E nós sabemos que resistores em série se somam. Então, a resistência equivalente vai ser 10 mais 3,3. Da resistência equivalente dos circuitos dos resistores em paralelo. Ok? Então, aqui nós temos as fórmulas que nós usamos até agora, e toda essa manipulação de valores que fizemos até o momento foram feitos usando essas pequenas fórmulas de cálculo que nós estamos vendo na figura. Então, a resistência equivalente do circuito em série vai ser a soma de todos os resistores do circuito em série. Já no circuito em paralelo, nós usamos conjuntos de dois resistores para calcular aos poucos a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. No circuito misto, nós já vimos que nós iremos usar todas as determinações das ligações em série e em paralelo. Agora nós iremos recapitular rapidamente cada um dos tipos do circuito que vimos até o momento. No circuito em paralelo, o comportamento da tensão e corrente elétrica é diferente do circuito ligado em série. A tensão elétrica vai ser igual em todos os resistores, independente do seu valor. Consequentemente, a tensão total vai ser igual à tensão em cada resistor. Vai ser igual a tensão no resistor 1, tensão no resistor 2, se tiver 3, 4, 5 e por aí vai. A corrente elétrica também tem um comportamento diferente da corrente no circuito em série. No circuito em série, ela tem apenas um caminho. Já no circuito em paralelo, ela se divide e passa a ter vários caminhos. Existe uma lei que eu já comentei anteriormente, que chama Lei de Kirchhoff. Ela diz que a corrente que chega
em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. E esse princípio é constantemente aplicado nos circuitos ligados em paralelo. Por isso, a corrente total de um circuito ligado em paralelo vai ser igual à soma das demais correntes nos diversos ramos do circuito. Vimos que no circuito ligado em série, a tensão elétrica vai ser diferente em cada resistor, a depender dos valores desses resistores. E a tensão total será igual à soma da queda de tensão de cada resistor. Já a corrente elétrica vai circular em um mesmo sentido o tempo todo, por um mesmo caminho, e vai ter o mesmo valor em qualquer ponto do circuito. Vimos que esse tipo de circuito, ao ser interrompido em qualquer ponto, irá parar de funcionar por falta de circulação de corrente elétrica. No circuito misto, que nada mais é do que ligações em série e ligações em paralelo, aplicamos todos aqueles princípios válidos tanto para os circuitos em série como para os circuitos ligados em paralelo para o cálculo da resistência equivalente do circuito. E as características, a cada momento que o circuito misto passa a ser um dos que nós aprendemos, um circuito em série ou um circuito em paralelo, a cada momento ele passa a ter a característica desse circuito momentâneo. Então, o circuito misto é uma associação dos circuitos em série e de circuitos em paralelo que, ao ser calculado, vai usar todos os parâmetros que nós vimos para esses outros dois circuitos.